Seguindo a Jesus na nova aliança. É o tema de hoje. Nossos versículos iniciais estão na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 3 e 4. Acerca de seu filho, aqui Paulo está falando do Evangelho, né? O Evangelho é acerca do Filho de Deus, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, livres do pecado, livres da condenação, livres da morte eterna, livres do império das trevas, mais que vencedores em Cristo. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar do que é seguir a Jesus na nova aliança. Nós temos, graças a Deus, recebido um grande contato de novas pessoas, né, se achegando à palavra da graça, felizes em conhecer a mensagem, né? E essas pessoas que vêm se achegando à doutrina, elas têm tido uma dificuldade grande, e é normal, tá, gente? Isso é natural. A pessoa vem do sistema religioso, ela começa a encontrar a graça, a revelação. Há uma dificuldade natural de se compreender certos pontos. Um desses pontos que as pessoas têm alguma dificuldade é em relação a seguir a Jesus na nova aliança. Né? A pessoa não consegue perceber bem como isso funciona, porque a pessoa vai observar Jesus o Jesus histórico, né? Jesus de Nazaré na Bíblia, lá nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Que são chamados de evangelhos, entre aspas, mas na verdade são livros históricos, né? Que eles contam a história de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra fisicamente. E as pessoas vão a esses livros e se deparam com Jesus debaixo da lei. Né? E nós falamos aqui em graça, a revelação da graça, ela diz que não se deve viver debaixo da lei. O apóstolo Paulo deixa muito claro, escrevendo aos Romanos, que nós já morremos para a lei. O Paulo disse assim, nós já morremos para aquilo em que estávamos retidos. Né? Ou seja, eles lá naquela época estavam retidos antes da cruz debaixo da lei. Então Jesus veio para resgatar os que estavam submetidos à lei. Tá? Então ele resgatou, ou seja, resgatar, remir, né? Que é o mesmo de que resgatar, que retirar das garras de uma prisão, né? Então Jesus fez isso, resgatou os que estavam debaixo da lei. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa importante. Os que estavam debaixo da lei, o sentido é toda a humanidade, queridos. Tá? Ainda que a lei tenha sido dada apenas para os judeus, entenda isso. A lei foi dada para os judeus observarem a lei e cuidarem da lei. Eles foram o povo de Deus escolhido, né, por promessa feita a Abraão, aquela coisa toda, né? Eles eram descendentes de Abraão segundo a carne, né? São até hoje, mas eu digo eram porque eu estou me referindo àquele tempo passado, né, em especial, porque hoje em dia, depois de toda a obra de Deus consumada, não existe mais esse conceito de judeu e gentio. Isso acabou, né? O Senhor Jesus acabou com essa separação, né? Ele pôs fim a isso, tá? Nós já estudamos isso e futuramente falaremos novamente. Então esse conceito de judeu e gentio, ele é um conceito mais nos tempos bíblicos, antes do ano 70, onde houve a destruição de Jerusalém, né? Então até aquele momento ainda havia esse conceito, ainda que na cruz o Senhor Jesus já tivesse derrubado, né, cumprido a lei e tornado a lei obsoleta, aquela coisa toda. Ele derrubou, como Paulo disse, essa inimizade, né, essa separação de judeus e gentios. Na verdade, isso acabou, né? Mas esse entendimento ainda seguiu até que o juízo sobre Jerusalém viesse, e veio no ano 70, como nós já estudamos muitas vezes aqui, né? Então, antes da cruz, os gentios também estavam submetidos à condenação da lei. Porque a lei, amado, ela veio diagnosticar o pecado. Tá? Essa semana até colocamos aí um vídeo no nosso canal falando disso mais especificamente. Né? Os judeus receberam a lei para observá-la, para cuidar do seu cumprimento, etc., porque eles eram os filhos da promessa em relação a Abraão, segundo a carne, etc., etc. Só que, veja bem, os gentios também foram condenados, toda a humanidade. Porque, veja, amado, quando Adão pecou, não havia judeu e gentio, não tinha esse conceito na época do primeiro homem. E a palavra diz que o pecado já estava no mundo. Observe só que coisa interessante, né? O Paulo disse, olha, o pecado já estava no mundo. O pecado só não era levado em conta porque não havia lei.
O pecado não era imputado, mas a morte já estava no mundo. Adão já havia pecado e já havia colocado a criação em desgraça. Entende? E não havia esse conceito judeu, gentil, não tinha isso aí. Entende? Então Adão amaldiçoou toda a humanidade. E a lei veio para diagnosticar toda a humanidade. Só que ela foi dada para os judeus cuidarem do seu cumprimento. Tá? Então esse é o ponto. Mas a condenação veio para todos. Por isso que Paulo disse, todos pecaram. Observe bem isso, amado. Você lembra que Paulo falou isso? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá? Isso é uma fala de Paulo se referindo justamente antes da cruz. Tá? Ou seja, antes da cruz, todos estavam debaixo do pecado. Quando Paulo fala todos, ele está falando de todas as etnias, não só os judeus. Todos pecaram. Então a lei veio para imputar o pecado em todos. Só que os judeus receberam a incumbência de cuidar dessa lei, de cumprir. Mas a condenação que ela veio trazer para toda a humanidade. Eu queria abrir esse parênteses e explicar um pouquinho isso. Futuramente a gente pode falar disso com mais detalhes, tá? Então fecha o parênteses aí, vamos continuar, né? Então, o que acontece nós observamos nos ensinamentos do apóstolo Paulo um grande desejo de explicar isso para a igreja, essa questão de Jesus, né? As pessoas tinham, naquela época, muito mais, e hoje também, eu nem diria muito mais, eu acho que está equivalente, né? Essa dificuldade de enxergar Jesus e como seguir a Jesus na nova aliança. De enxergar Jesus não mais como nazareno, essa é a dificuldade, né? Então, eu estava até dizendo, né, que lá tinha uma dificuldade maior. Eu penso assim que a dificuldade era maior porque eles estavam muito próximos, né, dos tempos de Jesus. Muitos ali conheceram Jesus, andaram com ele fisicamente, conheceram, o viram, tal, né? Então a maior dificuldade em separar a visão de Jesus, né, de Jesus de Nazaré para Jesus ressuscitado, a maior dificuldade realmente estava naquela igreja primitiva ali, né? Mas hoje também tem essa dificuldade grande, apesar de muitos séculos terem já se passado, né? As pessoas ainda têm essa dificuldade de enxergar Jesus como o Cristo ressuscitado, não mais o homem de Nazaré que veio para cumprir a lei, né? Há essa dificuldade grande e por isso as pessoas não sabem seguir Jesus na nova aliança. Porque elas dizem que estão na nova aliança, mas ainda observam Jesus segundo a carne. Nesses dois primeiros versículos que vocês viram aqui, vocês veem claramente o apóstolo Paulo se referindo às duas manifestações de Jesus. Vamos ler de novo os primeiros versículos? Romanos 1, 3 e 4, olha só. Acerca de seu filho, né, o evangelho, que como homem, olha só, como homem era descendente de Davi. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Então Jesus ele foi declarado Filho de Deus. Você se lembra daquela ocasião em que Jesus foi batizado por João Batista, né? Ele foi declarado ali filho, né? Houve uma voz, né, que disse, esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Então, aquela foi a consagração de Jesus como Filho de Deus. Ele foi declarado pelo Espírito de Santidade, Filho de Deus. Agora veja, pela sua ressurreição dentre os mortos, como ele foi declarado? Jesus Cristo, nosso Senhor. Amado, há uma diferença grande aqui. Cristiano, Jesus Cristo, nosso Senhor, não é Jesus de Nazaré? Gente, veja bem, são manifestações diferentes. Jesus é o mesmo, né? O texto mesmo, na carta aos Hebreus diz, né? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Senhor, mas são manifestações distintas. Então aqui Paulo está falando das duas. Primeiro ele fala dele como um homem descendente de Davi, que pela santificação, Espírito de santificação, foi declarado Filho de Deus. E depois, pela ressurreição, ele foi declarado Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Olha, nós olhamos agora para Jesus a partir da sua ressurreição. Nós pregamos o que ele fez na cruz e o olhamos como Jesus Cristo, nosso Senhor, não mais como descendente de Davi. Vocês estão percebendo o ponto dessa passagem aqui? É o que Paulo está falando. Ele foi declarado Filho de Deus enquanto descendente de Davi e pela ressurreição ele foi declarado Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui vocês observam duas manifestações. Para nós seguirmos a Jesus nesta nova aliança, o teu olhar, ou o nosso olhar, né, tem que estar em Jesus a partir da sua ressurreição.
Então a mensagem da graça prega a cruz, o que Jesus fez no Calvário, todo o resultado de sua obra, tá? Só que os nossos olhos estão em Jesus a partir da cruz e, obviamente, da sua ressurreição. Quando você coloca os seus olhos em Jesus ressuscitado e você começa a caminhar na doutrina que Jesus ressuscitado revelou ao apóstolo Paulo, você está realmente seguindo a Jesus na nova aliança. Alguns pensam que quando nós falamos assim, é algum tipo de adoração ao apóstolo Paulo. Amado, eu já recebi tanto ataque nesse sentido. Ah, vocês da graça, eles falam assim, né? Vocês da graça, esses são adoradores de Paulo. Amado, isso é uma bobagem. Ninguém é adorador de Paulo, coisa nenhuma. Tá? Nós somos adoradores e louvadores do nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Agora, o entendimento revelado na palavra nos mostra que Paulo teve um chamado diferente e específico, um chamado a receber a palavra da graça. Tanto que Paulo foi o único apóstolo, mesmo tendo sido separado depois dos outros 12, ele foi o único levado ao paraíso. Jesus poderia ter levado qualquer um outro que andou com ele na carne, não poderia? Não, poderia ter pego Pedro ou Tiago, mas não. Jesus separou um 13º apóstolo e revelou uma palavra específica, porque os outros 12 apóstolos, eles tinham compromisso com o povo judeu. O chamado deles, desde antes, né, de Jesus morrer, o chamado era voltado para os da circuncisão, para o povo da lei. Entende? O próprio Jesus disse, vocês não devem ir aos gentios, vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o chamado deles era para com os judeus, com os hebreus. E o Senhor separou Paulo com uma mensagem que não tinha compromisso, né, com as práticas judaicas, porque a religião judaica, ela era, amados, mais do que uma religião, né? Era uma prática de vida. Os mandamentos da lei, eles eram também mandamentos cívicos. Esses mandamentos guiavam os judeus civicamente também. Então era mais do que uma religião, sabe? Então, para você realmente retirar isso, e esse trabalho de Paulo foi duro, né? Retirar da mente do povo, em específico falando dos judeus, né? Que eles não precisavam mais daquelas diretrizes religiosas. Realmente foi um trabalho muito duro do apóstolo Paulo. Nós vemos hoje o trabalho que é, mesmo as pessoas, né, não sendo judeus mais, mesmo, né, as pessoas que não têm origem israelita hoje em dia, a maioria não tem, né? Mas elas estão envolvidas com obras da lei por causa de todo esse mover religioso, todo o cerimonialismo que vemos nas chamadas igrejas. Nós vemos o quão é difícil você fazer a pessoa acordar, que ela não precisa disso. Ela não precisa de templo, gente. As pessoas estão presas em templos de 4 paredes. A igreja não tem que estar presa nisso. Mas as pessoas estão presas nisso, elas estão presas em templos, elas acham que tem que participar de convenções. É aquilo que eu sempre digo, né? Não, tem que estar na convenção, tem que ter um documento, CNPJ, uma carteirinha, tem que estar ungido, fazer a classe, e me batizar nas águas, e para eu poder ser igreja. Então as pessoas estão atreladas a instituições. E essa visão vem da igreja romana, né? Que por sua vez veio da lei, essa visão templária, né? De Deus se manifesta no templo. Essa visão a igreja católica, né, chamou para si isso, tanto que para eles hoje a igreja é o templo, né, e não as pessoas, né? E essa visão a igreja protestante meio que herdou também. Então a igreja está aí presa entre 4 paredes, achando que igreja é templo, né? Com essa visão templária e veterotestamentária, né? Ou seja, a visão do Antigo Testamento. E assim as pessoas estão cada vez mais envolvidas, né? Enredadas nesses pensamentos e não seguem a Jesus de verdade na nova aliança. Porque se você puxa o seu pensamento lá do Antigo Pacto, você traz conceitos de lá. Entende? Então, se você anda em conceitos do Antigo Pacto, e se você olha Jesus segundo a carne, ele também estava debaixo da lei. Ainda que maravilhosamente, Jesus não era um legalista. Olha só que coisa tremenda, né? Você para pensar, irmão, Jesus foi tão maravilhoso que ele cumpriu a lei, porque ele veio para isso. Né? Ele veio para cumprir a lei, para estabelecer a graça para nós, mas mesmo ele debaixo da lei, ele não foi um legalista. Jesus cumpriu o que tinha que ser cumprido exatamente da lei. Isso é tremendo, né? E aí o Senhor cumpriu e depois ele morreu e ressuscitou. Ele se tornou Jesus Cristo ressuscitado. Essa manifestação é que revelou a graça para o Paulo.
Jesus de Nazaré, obviamente, ele conhecia a graça. Isso eu não tenho dúvidas, amados. Mas não era o momento dele revelar graça nenhuma. Ele não veio nem para isso. Ele veio para cumprir a lei. Então, Jesus de Nazaré, ele lançou o filigrana da graça. Mas, na verdade, ele veio ser um instrumento para que a graça fosse manifestada. Agora, a revelação do entendimento dessa graça foi dada ao apóstolo Paulo. Mas a mensagem de Paulo, gente, não é de Paulo, é de Jesus. Entende? Então, seguir Jesus na nova aliança é seguir a mensagem de Jesus Cristo ressuscitado. É entender que pela ressurreição do Senhor é que ele foi declarado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes ele era o descendente de Davi, que foi declarado filho de Deus. Pela ressurreição, ele foi declarado Jesus Cristo, nosso Senhor. Entende? Então, o caminho a seguir é Jesus ressuscitado. Você respeita Jesus de Nazaré, respeita a história que você encontra dele, os seus ensinamentos maravilhosos, alguns deles voltados apenas para os judeus, né? Mas alguns ensinamentos você consegue reter para a graça, porque são maravilhosos, especialmente os ensinamentos de amor, né? É uma coisa tremenda e maravilhosa a história de Jesus, só que você não tem que mais olhar Jesus segundo a carne. Você tem que olhar Jesus como Jesus Cristo, seu Senhor ressuscitado. Esse é o caminho na nova aliança. Ah, mas Cristiano França, Jesus já não estava na nova aliança, né? As pessoas não dizem na Bíblia que depois do livro de Malaquias já é Novo Testamento? Não é verdade, amado? Fala a verdade. Todo mundo diz, né? Velho Testamento acabou aqui, Malaquias. Agora vamos para o Novo Testamento. Aí eles abrem Mateus e diz que é Novo Testamento. Mas não é. Historicamente não é. Porque Jesus estava debaixo da lei. Então Jesus, as histórias que nós vemos ali nos chamados livros chamados evangelhos, né? Aquela história ali é a história de Jesus vivendo debaixo da lei. Então as pessoas não entendendo e não sabendo essa separação, elas seguem Jesus ainda debaixo da lei. Entende? Jesus foi para o monte, eu vou para o monte orar. Não sabe nem por que ele ia para o monte. Aparece aqui Jesus no monte, então eu vou subir o monte agora para buscar Deus. Você entende que não faz nenhum sentido isso? Mas porque as pessoas olham Jesus na carne. Não, Jesus pregava no monte, então vou no monte. Jesus jejuou no deserto, eu vou jejuar. Jesus foi batizado por João Batista. Eu vou batizar nas águas também. Porque Jesus fez e aconteceu. Jesus comeu Páscoa. E por aí vai. Né? Então as pessoas se envolvem em mandamentos da lei porque elas acham assim, Jesus já era a graça. Né? Ele já estava vivendo na graça, porque Mateus em diante na Bíblia é Novo Testamento. Então, esse é um pensamento deturpado, porque Jesus viveu debaixo da lei. Paulo disse, né? Ele nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei. Jesus nasceu no meio do império das trevas para vencer o império das trevas. Entende? Então, ele cumpriu a lei para estabelecer a graça para nós. Então, o nosso caminho é Jesus, mas nesta nova aliança é Jesus Cristo ressuscitado. O salmista Davi, interessante, né? Ele tem algumas palavras proféticas em relação ao caminho. Eu queria ler com vocês aqui, muito interessante, o salmista pedindo, né, que o Senhor ensinasse o caminho. São pedidos proféticos. Salmos 25, versículo 9. Olha que bacana isso aqui. Guiará os mansos em justiça. Os mansos são os filhos de Deus, né? E aos mansos ensinará o seu caminho. Que lindo, né? Salmos 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Olha o pedido profético do salmista. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. É o que nós temos buscado hoje fazer, né, amados? Andar na verdade da nova aliança, que é a graça. Une o meu coração ao temor do teu nome. Glória a Deus. E aí, o que vocês veem? Vocês veem Jesus cumprindo esse pedido aqui do salmista. Não é interessante isso? O salmista pediu, Senhor, mostra-nos o caminho, nos ensina. O Senhor vai ensinar os caminhos aos mansos, que são os filhos de Deus, né? Aí Jesus vem e diz isso aqui, João 14, 6. Isso aqui é um clássico, né? Olha só que lindo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Aí, o cumprimento do que o salmista pediu. Jesus veio para cumprir todas as coisas, né? Eu sou o caminho. Sabe o caminho que o salmista estava pedindo? Eu sou esse caminho.
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceberam Jesus aí cumprindo o chamado e o pedido do salmista? Porque Jesus veio para cumprir, amado, a lei e os profetas, cumprir tudo. Então o caminho foi revelado, né? Aí você vai dizer assim, mas o abençoado irmão Cristiano, quando Jesus falou aqui, ele estava ainda em carne. Sim, amados, né? Obviamente. Como eu falei para vocês, são duas manifestações. Cada tempo tem o seu contexto, né? Nesse tempo que Jesus falou isso aqui, ele era o caminho para eles naquela época. Percebem isso? Porque, veja bem, amados, os discípulos de Jesus e as pessoas que, né, seguiam o Senhor, que não eram só os discípulos, assim, né? Muitas pessoas gostavam de ouvir Jesus falar, o seguiam, né? Ouviam suas mensagens, etc. Essas pessoas, elas tinham basicamente ali duas opções a seguir. Ou elas seguiam a religião dos escribas e fariseus, né? A lei de Moisés e todo o legalismo da lei, ou eles seguiam o caminho que Jesus ensinava. Tá? Jesus estava debaixo da lei, ele cumpria a lei, mas aquilo que eu sempre digo, ele cumpria o que era necessário cumprir, não com legalismos. Ele cumpriu o espírito da lei, o âmago da lei. E ele ensinou, junto com a lei, vários outros conceitos maravilhosos. Um deles é o de amar, né? Que está acima de tudo, que é o cumprimento de tudo, na verdade, é o amor. Né? Então, as pessoas tinham esses dois caminhos. Ou elas seguem fielmente ali o que os escribas e fariseus determinavam, né? O que a lei determinava em sua letra fria e tudo mais, ou elas seguiam Jesus. Elas continuavam debaixo da lei, mas tinham uma outra perspectiva da lei, a partir da visão de Jesus. Vocês entendem isso? Então Jesus foi o caminho para eles naquela época debaixo da lei. Só que agora a manifestação mudou. É aquilo que nós lemos nos primeiros versículos hoje. A partir da ressurreição, é Jesus Cristo nosso Senhor, é Jesus Cristo ressuscitado. Então, hoje, o caminho não é mais Jesus de Nazaré. Estão percebendo? Eles estavam ainda na lei. Eles estavam ainda no antigo pacto, quando Jesus estava manifestado em carne. Então, Jesus ali, naquele contexto, era o caminho. O caminho, a verdade e a vida para eles naquele contexto. Porque ou era Jesus, ou eram os escribas e fariseus e a lei e tudo mais. Entende? Só que agora a aliança mudou. Jesus morreu, Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou. Então ele agora é Jesus Cristo ressuscitado, nosso Senhor. Então Jesus de Nazaré, conforme o apóstolo Paulo ensinou aos Romanos no capítulo 7, né? O apóstolo Paulo faz aquela alusão dos dois maridos, né? O marido que está vivo e o marido que morreu. Tá? O marido que morreu é uma figura, é uma alusão a Jesus de Nazaré. E Paulo disse, agora nós pertencemos ao outro. Tremendo, né? É só você ver o início do capítulo 7. Paulo fala, nós pertencemos agora ao outro marido, ao que ressuscitou. Isso é seguir Jesus na nova aliança. Então, quem é o caminho, a verdade e a vida na nova aliança? É Jesus de Nazaré? Não. Jesus de Nazaré foi o caminho, a verdade e a vida ali, enquanto eles estavam debaixo da lei. Mas ele ressuscitou e se tornou uma nova manifestação de Jesus. Agora, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo ressuscitado. Vocês estão percebendo o ponto? Só que, amados, como eu disse agora há pouco, há uma grandiosa dificuldade da Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde os tempos bíblicos até hoje, de separar essas visões e andar no caminho certo. Entende? A igreja tem que andar no caminho certo. Mas ela não consegue porque ela não separa os maridos, entre aspas, né? Elas vivem sonhando e seguindo e admirando e pegando os ensinamentos do marido que morreu, que na metáfora que o apóstolo Paulo usa é Jesus de Nazaré. As igrejas todas estão voltadas para Jesus de Nazaré, 100%. Elas não pegam só o que é bom, né? A palavra não diz isso? Examinai todas as coisas e retém o que é bom. Não é o que a palavra diz? Então, elas não retêm o que é bom de Jesus de Nazaré. Elas pegam tudo. Inclusive os aspectos que diziam respeito apenas aos judeus e à lei. E aí, vivendo 100% de Jesus de Nazaré, a igreja do Senhor não consegue enxergá-lo como ressuscitado e segui-lo como ressuscitado.
A igreja não consegue se desvencilhar do Jesus histórico. Entende? E, consequentemente, não conseguem se desvencilhar da lei. Entende? Então você vai vendo os ensinamentos de Paulo, quando você olha com critério, né? Com a mente aberta, com o espírito, né, de revelação, você percebe o esforço que o apóstolo Paulo fazia para a igreja não olhar para Jesus de Nazaré, gente. Era um esforço muito grande do apóstolo. Por quê, amado? Porque, veja bem, como eu disse agora há pouco, né? Eles estavam muito perto da época de Jesus. Muitos conheceram Jesus segundo a carne. Né? Inclusive os próprios outros, né, apóstolos, que eram discípulos de Jesus de Nazaré, também influenciavam a igreja com isso. Porque a mensagem deles era a mensagem de Jesus de Nazaré. O único que recebeu a revelação da graça no terceiro céu foi o apóstolo Paulo. Então a influência dos outros apóstolos, né, dos discípulos de Jesus nas igrejas era grande. Então as igrejas viviam muito influenciadas pela visão do Jesus nazareno. E aí veio Paulo com a revelação da graça e teve um trabalho tremendo para desvincular a visão espiritual da igreja de Jesus de Nazaré e fazer a igreja olhar para Jesus crucificado e da cruz em diante, vê-lo como ressuscitado. Observem aqui, vamos observar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Olha só. Veja, amados. Porque nada me propus saber entre vós. Olha bem. Nada além disso. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amado, vamos lá. Vamos lá. Pare para observar bem o que Paulo falou aqui. Olha, Coríntios, vocês têm muitos mestres aí. Tem muitos líderes, muitos grupos. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, de Bertrano. Né? Então havia muita a influência, né, do pessoal da circuncisão, em especial Pedro, né, que era um dos cabeças ali da circuncisão. E Paulo fala, olha, vocês ouvem muita coisa aí. Certamente vocês têm muita influência da visão de Jesus de Nazaré. Só que eu, Paulo, propus entre vocês um ensinamento de Jesus Cristo. Agora veja a ênfase que Paulo fala. Eu prego para vocês Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, o Jesus que eu preguei para vocês foi o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. Eu não vim aqui contar a história do Nazareno. Amados, os coríntios eram tão influenciados por Jesus de Nazaré que eles faziam a Páscoa. Percebem? Vocês não veem os coríntios fazendo a ceia do Senhor? Amado, vamos lá. O que foi a ceia do Senhor, se não a última Páscoa? É só você pensar. A ceia do Senhor não foi a última Páscoa? Então os coríntios, eles faziam uma festa chamada festa ágape, né? E essa festa, eles comiam, bebiam, aquela coisa toda. Inclusive havia muita carnalidade, né? As pessoas ficavam bêbadas e comiam em demasia, e uns comiam mais, outros não comiam nada, era uma bagunça, né? E no meio daquela bagunça que eles chamavam de festa, eles celebravam a última ceia que Jesus fez. Sabe aquela coisa da memória, não sei o quê, né? E o apóstolo Paulo, interessante, o apóstolo Paulo chega a falar bastante deles, para eles, né, dessa tal Páscoa, porque Paulo havia dado para eles o leite, né? O Paulo disse, gente, leite vos dei de beber. Vocês não estão preparados para ouvir a verdade plena. Vocês têm que ouvir leitinho ainda, porque vocês são carnais. Vocês fazem festa, ficam bêbados, uns comem mais, outros comem menos, alguns não comem nada. E vocês celebram a última ceia, né, a Páscoa, né, que é a última ceia que Jesus fez. Vocês celebram de maneira desordenada. É uma bagunça isso aí. Por quê? Por causa da influência de Jesus de Nazaré. Então, sabe, o Paulo tinha um desejo muito grande de ver aquela igreja, não só aquela, né? Todas as igrejas separadas da visão de Jesus de Nazaré. Então ele disse, olha, eu ensinei para vocês Jesus Cristo, mas eu ensinei Cristo crucificado. Veja só na segunda carta, 2 de Coríntios 5,16. Isso também é um clássico nesse versículo da graça. Assim que daqui por diante, olha só, amado, você vai perceber bem o que Paulo está dizendo aí. Assim que daqui por diante,
A ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda, olha só, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Quem é Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Então, ainda que vocês tenham conhecido pessoalmente Jesus de Nazaré, contudo agora, olha só, amado, já não, sublinha na sua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia física, passa uma caneta na palavra não. Já não o conhecemos deste modo. Pegou, né? Olha o que Paulo está dizendo. Eu ensinei para vocês Jesus Cristo crucificado. E eu digo para vocês, ainda que vocês tenham andado, conhecido, né, Jesus de Nazaré, agora já não o conhecemos mais assim. Estão percebendo, abençoados, o que é seguir Jesus na nova aliança? É se desvincular totalmente da lei, mesmo daquele período em que Jesus viveu aqui como homem. Tem que se desvincular daquilo e reter só o que é bom daquilo ali. Entende? Então, abençoados, Jesus, como a palavra diz, ele é o verbo, né? O verbo se fez carne. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Então, Jesus é a manifestação ou a personificação da palavra de Deus. Neste caso, seguir a palavra no contexto da nova aliança é seguir a palavra da graça. Amado, isso é ou não é coerente? Pelo amor de Deus, amado. Tem muita gente que ouve isso e fica falando, heresia, Cristiano França é herético, e faz vídeos no YouTube para me atacar. Vou fazer um vídeo contra o Cristiano França, porque esse cara é um herege. Amado, é só você raciocinar um pouquinho. Não precisa nem fazer muita força. Tá? Nem precisa. Jesus é a palavra. A manifestação de Jesus agora é Jesus Cristo ressuscitado. Vocês viram conosco. Já não mais o conhecemos segundo a carne como Nazareno. Né? Então, em que contexto nós estamos? Nova aliança. O que está alinhado à nova aliança? Qual é a mensagem? A mensagem da graça. Então, seguir a Jesus na nova aliança é seguir a palavra da graça. Jesus é o verbo, e o verbo agora é a graça. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admiro-me de que vocês, os Gálatas, né, estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Isso aqui é a nova versão internacional, tá, amados? Para seguirem outro evangelho. Olha só, gente, vamos lá. O Paulo está dizendo, eu estou admirado, eu estou boquiaberto. Rapidamente vocês, que foram chamados pela graça, vocês foram criados em Cristo por meio da palavra da graça, rapidamente estão se voltando para outro evangelho. Versículo 7. Que na realidade não é, olha bem, gente, não é um evangelho. Gente, do que Paulo está falando aqui? Ele está falando justamente da mensagem judaizante. A mistura da mensagem da graça com obras da lei. É o que nós vemos hoje nas igrejas, chamadas igrejas. É a mistura de Jesus com mandamentos da lei, com cerimônias que são oriundas da lei ou inspiradas, né? Às vezes a cerimônia nem é da lei propriamente, mas ela é inspirada, ela é um derivado da lei. E as igrejas estão, na maioria aí, né, envolvidas com esse negócio aí. E Paulo está dizendo, isso não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, né, os estão perturbando. Olha aí, querendo perverter o evangelho de Cristo. Amado, misturar Jesus e a mensagem da graça com mandamentos e obras da lei é uma perversão do evangelho. Então, olha só o que eu vou dizer. O evangelho, entre aspas, pregado na maioria das denominações aí, é um evangelho pervertido pelo amor de Deus.
Esse evangelho templário, de que você tem que estar dentro de um templo, pertencer a uma denominação, e ter um CNPJ, e cumprir o mandamento, e participar da classe não sei do que, e seguir as ordenanças do pastor, e andar com esse tipo de roupa, porque só pode andar com esse tipo de roupa, e seguir aquela cerimônia, e comer e beber na igreja, e fazer a festa dos tabernáculos, e o dia de Pentecostes, e guarda o sábado para cá, e sobe o monte para lá. Amado, isso é um evangelho pervertido. Assim como os Gálatas aqui, né, nessa ocasião, estavam sendo pervertidos. Vocês foram chamados pela graça. Só que vocês estão dando ouvidos para um outro evangelho que, na verdade, não é evangelho. Eram os judaizantes, misturando Jesus com a lei. Irmão. Você que está hoje na graça, glorifique a Deus, amado. Porque você não está numa mensagem pervertida. Hoje você segue a Jesus de verdade. Porque seguir a Jesus na nova aliança é seguir a palavra da graça. O verbo na nova aliança é a palavra da graça. Porque, amado, toda a tradição religiosa, e recentemente também colocamos um vídeo aí, né, em nosso canal, bem recente, sobre essa questão de tradição religiosa, ela é terrível, ela é maléfica. E veja bem, já na época de Jesus, lá segundo a carne, aquela tradição dos escribas e fariseus era terrível. Jesus mesmo, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Mesmo debaixo da lei, Jesus não era um legalista. Ele sabia que aquelas tradições minimalistas, né, do pessoal do sistema da época dele eram totalmente prejudiciais. Marcos 7,13. Vejam só. Invalidando assim a palavra de Deus. Está vendo, amado? Pela vossa tradição. Aqui nesse contexto era a tradição da lei lá, dos legalistas, escribas, fariseus e o pessoal do templo ali, da lei, né? Que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. A palavra de Deus é invalidada pela tradição dos homens. Colossenses 2,8. Aqui é Paulo falando, né? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha aí, cuidado com os judaizantes, Colossenses. Cuidado com esse pessoal que anda pelas igrejas aí pregando a lei de Moisés junto com Jesus. Cuidado que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Pegou aí? Segundo os rudimentos do mundo. Essa palavra rudimento está sempre relacionada à lei, né? São os chamados princípios elementares, né? Ou rudimentos. É a palavra stoicheia, né? No grego. Está sempre relacionada a se referir às obras da lei. Então Paulo está dizendo, olha, tenham cuidado para vocês não ficarem presos nisso aí, com essas filosofias, porque também havia, além da lei, muitas filosofias no meio das igrejas, né? Palavras filosóficas e coisas da antiga Grécia, né? Esse pensamento ficava circulando entre os irmãos das igrejas, né? Então, palavras de filosofia e vãs sutilezas, né? E tradições segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, pelo amor de Deus. Se você está em rudimentos do mundo, seguindo tradições de homens, andando em filosofias humanas, você não está segundo Cristo. Quem é o caminho? Vamos lá, pensa aí. O caminho é Cristo. Qual Cristo estamos falando? Qual a manifestação? Cristo ressuscitado. Se você não anda na revelação de Jesus Cristo ressuscitado, você não está andando no caminho. Está percebendo o ponto? Quem segue tradições, né, rudimentos, filosofias, mandamentos, imposições, proibições, isso e aquilo, coisas de homens, né, não está andando em Cristo. Existe uma frase que eu sempre digo, e vou repetir aqui, para explicar bem o peso disso tudo que eu estou falando. Fora do evangelho da graça não existe evangelho. Tá? Vejam bem, pode parecer evangelho, porque muitas palavras aí parecem evangelho.
Então elas têm uma cara de evangelho. Vocês já ouviram falar assim de cenário, né? A pessoa vai fazer uma novela, uma televisão vai fazer uma novela. Então eles criam um cenário. Aí você olha aquele cenário, ele é lindo. Ele é lindo. É perfeito. Você olha uma cidade cenográfica, é maravilhosa. Aí você vai por trás do cenário, é só madeira. Madeira pregada, né, segurando as tábuas. Aquele é só um cenário na frente, é fachada. Interessante. Meu pai trabalhou numa empresa que fazia muito isso, cenário. Uma empresa especializada em coisas de cenário. Então eles trabalhavam muito para televisão Rede Globo aqui do Brasil, né? Então eles faziam antigamente muitos cenários para a Rede Globo, né? E eu frequentei algum programa de televisão, ia com meu pai, né? Eu frequentei e tal. E você viu os cenários, gente. O programa lindo. Eu fui no programa na época do Faustão, né? Estão dizendo aí que o Faustão até vai sair da Rede Globo aí agora, não sei se é verdade, né? Mas eu era garoto, tinha uns 15 anos. Eu fui lá no Faustão com meu pai, foram levar produto, não sei o que lá, que estavam montando lá, e eles estavam fazendo a gravação. Se eu não me engano, na época não era ao vivo, né? Então a gente foi durante a semana, estavam fazendo a gravação para domingo. O programa é lindo. Eu fui lá no cenário, andei aquilo tudo lá. Eu não sei nem se é no mesmo lugar, acho que já é em outro lugar, em outro teatro, né? Mas na época do teatro lá, acho que era o Teatro Fênix. Acho que era isso. Eu andei o Teatro Fênix todo, olhei tudo, o pessoal lá gravando, os artistas, tudo lindo. Quando eu fui por trás, tudo horrível. Troço jogado pra lá, caixa quebrada pra cá, e espuma jogada, é um horror. Isso é fachada, entende o que eu tô falando? Então você vê, é bonito na frente, mas por trás não é nada. É nada. Então, às vezes, a mensagem parece cristã, sabe? Ela parece o evangelho. Você ouve, parece que é o evangelho, mas é só fachada. Por trás tem espuma velha, caixa de som quebrada, madeira quebrada, tudo sujo. É só fachada. Então, tome cuidado com as fachadas, irmãos. Todo mundo hoje diz que prega a graça. Cuidado com isso aí. Tem muita fachada aí. Para seguir Jesus, amado, tem que seguir Jesus de verdade. Na nova aliança, Jesus Cristo ressuscitado. Então, fora da graça não tem evangelho. Esquece isso, não tem. Evangelho é só evangelho da graça. Então, para você dizer que está seguindo a Cristo, você tem que estar alinhado à mensagem da graça. E como eu faço isso, irmão Cristiano? A Bíblia nos revela que é imitando o apóstolo Paulo. E mais uma vez, não é uma questão de adoração. Está adorando Paulo. Isso é uma bobagem, gente. Não cai nessa história, não. Não tem nada de adorar Paulo. É você seguir a doutrina, que nem era de Paulo. A doutrina era e é, né, de Jesus ressuscitado. Só que Paulo foi escolhido por Deus para ser o precursor dessa doutrina e ministrar essa doutrina. Então, você imitando Paulo, ou seja, seguindo a doutrina que ele ministrava, você está, na verdade, imitando e seguindo a Jesus ressuscitado. 1 Coríntios 4, versículos 16 e 17. Olha o esforço de Paulo para ele fazer a igreja imitar e andar na graça. Vejam só. Rogo-vos, portanto, igreja de Coríntios. Eu sei que vocês têm muitos líderes. Eu sei que vocês enxergam muito Jesus de Nazaré. Mas eu rogo a vocês o seguinte: conheçam não mais Jesus segundo a carne. Conheçam ele como ressuscitado. Eu rogo-vos, portanto, que vocês sejam meus imitadores. Tem muito líder aí, mas sejam meus imitadores. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará, olha só, amados, os meus caminhos em Cristo. Está vendo o que é imitar Paulo? É andar nos caminhos que Paulo andava. Os caminhos dele em Cristo, que é a graça. Então o Timóteo foi enviado aí para lembrar para vocês os meus caminhos. Eu sempre falei da graça. Como por toda parte eu ensino em cada igreja. E eu pergunto, o que Paulo ensinava? A doutrina e a mensagem da graça. Então Timóteo foi enviado para que os coríntios se lembrassem disso. Coríntios, vocês estão aí vendo Jesus segundo a carne,
Sabe, vocês estão aí fazendo festa e comendo Páscoa. Sabe, vocês têm que crescer. Sejam meus imitadores. E Paulo, na mesma carta, ele enfatiza. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores. Olha aí, Paulo reforçando, né? Como também eu sou de Cristo. Percebe, amado? Andar em Cristo nesta nova aliança, seguir a Jesus, é seguir a doutrina da graça. Você imita, imitar aqui é o sentido de seguir, né? Você imita a doutrina da graça que o Senhor revelou a Paulo, você está andando em Jesus. Está seguindo o Senhor, né? Percebe? Então, amados, resumindo tudo, seguir a Jesus é seguir a palavra da graça. E é viver o fruto do Espírito, especialmente o amor. O que é seguir a Jesus, irmão Cristiano França? É você seguir a palavra da graça e é você seguir o amor. É isso. 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Está vendo o que Timóteo seguia? A doutrina de Paulo, a palavra da graça. E não só isso, Timóteo. Você segue o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé. Isso é tudo o quê? Fruto do Espírito. A minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência. Você já viu Paulo escrevendo sobre o fruto do Espírito aos Gálatas? É isso aqui. É fé, longanimidade, paciência e principalmente o amor. Seguir a Jesus nessa nova aliança é seguir, caminhar na palavra da graça e ter no seu coração e na sua vida ativada a prática do amor, além de todo o fruto do Espírito, né? Mas aqui eu estou enfatizando o amor. E eu quero encerrar com Efésios 4,15. Olha que lindo. Antes, seguindo a verdade em amor. Amado, você tem que seguir a verdade tendo o amor como base da sua vida. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Percebe? É seguir a verdade em amor. Porque também não adianta você dizer, né, que segue a Jesus e não ama. Então você tem que seguir a verdade, que é a graça, a revelação da graça, em amor. A base de tudo é o amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Maravilha, né? Naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus. Cresçamos em tudo, abençoados. Cresçamos em conhecimento, cresçamos em fé, em revelação, sabe? Em vida com Deus e em amor. Quanto mais você conhece a palavra da graça, mais você cresce no fruto do Espírito, mais você cresce em amor. E quanto mais você conhece a palavra verdadeira da nova aliança, mais seguidor de Cristo você é. Não é ser religioso, mais uma vez eu digo, não é ser religioso, não é cumprir o mandamento de homens, não é frequentar templos, não é isso que é ser cristão, o que é seguir Jesus. É seguir o amor e seguir a palavra da graça de Deus.